Meus amigos, vamos pedir a Deus que nos ampare a todos para que possamos ter um trabalho produtivo, esclarecedor, com as bênçãos do Cristo, que não nos esquece nunca. Como regra, as pessoas temem a morte. Vários livros já foram publicados sobre o assunto. Esse temor da morte é consequência do desconhecido, que é o outro lado da vida. Shakespeare usou uma expressão que entrou para a história, diz ele que o homem teme o desconhecido. E isso é uma lei natural. Se desconhece, faz nascer uma cautela no nosso espírito. É o caso da pessoa encarar de frente o fenômeno natural chamado morte. Das coisas desse mundo, meus amigos, só há uma que é fatal, que não tem alternativa. Então, desse mundo, o que é inabalável é que nós vamos deixar a Terra um dia. Isso é o inevitável. Nós podemos até postergar a nossa grande viagem, e às vezes nem tão grande, uma viagem vibratória, digamos assim, mas é impossível evitar que ela aconteça. Isso posto nos faz imaginar que as demais coisas são probabilidades. Elas não estão asseguradas. Podem acontecer ou não. Mas aquilo que nós chamamos de morte é inevitável. Isso seria razoável que as pessoas tivessem, assim, um pouco mais de boa vontade para os temas referentes à vida espiritual, ao desenlace terreno. Mas, entretanto, não é exatamente isso que acontece. Nós vemos que as pessoas, o quanto possível, fogem do assunto. Se nós ensaiarmos uma conversa dentro desse assunto, a não ser que seja uma pessoa espírita, os demais se esquivam, afastam-se, o assunto não interessa. Nós vemos homens inteligentes combatendo as religiões. Isso só faz aumentar o temor do desconhecido, que é a morte. Então, isso vem em prejuízo dos dois lados. O prejuízo do homem do mundo materializado e do homem de ciência materialista. Os dois ficam prejudicados com esse combate a qualquer pensamento de eternidade, de vida espiritual. Às vezes, pessoas que se colocam no alto de uma cátedra. Quantos de nós não conhecemos professores universitários que, usando o trunfo do mestrado, faziam campanhas contra a ideia de Deus? Isso vem em prejuízo deles próprios e daqueles que lhes dão ouvido. A nossa cultura atual é de esquecer que a morte existe. Não pensar na morte. Agimos de forma a que vamos viver sempre no mundo terreno. As pessoas guardam isso num
quase automatismo. As pessoas podem morrer, aceitamos com tolerância. Os outros podem morrer, mas nós não. Convencemos-nos de que conquistamos a eternidade humana. Corremos atrás de tratamentos para rejuvenescimento, para que a gente fique sempre bonitinho. É um esforço para garantir a longevidade da vida terrena. Mas, meus amigos, a natureza devagarinho vai colocando as coisas nos eixos. E quando nós chegamos ao ocaso da existência, olhamos assim no espelho, e o espelho não mente. Nós tememos a morte. Então, mergulhamos nos prazeres físicos sem conta e passamos a atravessar a existência naquela busca de gozar a vida, como se a vida fosse um parque de diversões. E aí eu coloco uma perguntinha: e o que acontece àqueles que surgem no mundo na mais absoluta adversidade? Pessoas que nascem com dificuldades terríveis, a começar pelas dificuldades financeiras, que eu sei que não é o caso dos queridos irmãos que nos ouvem nessa noite. Não tem esse tipo de problema de limitações financeiras. Mas há os que têm, vocês pensam que não? Há os que atravessam sérias dificuldades econômicas. Meus amigos, o instinto de preservação da vida é um instinto natural, que nasce em nós naturalmente. E nós usamos esse instinto para proteger a vida física. Mas, às vezes, nós exacerbamos nessa proteção da vida. Defender a vida física é um dever nosso. Nós temos essa magnífica máquina orgânica, esse aparelho biológico fantástico, que dentro dele ainda há muitas perguntas não respondidas. É um dever nosso zelarmos por ele. Mas, meus amigos, nós muitas vezes precisamos pensar em aceitar o fim da vida também, o fim da máquina orgânica. É justamente esse ponto que faz com que tantos irmãos nossos venham bater aqui na casa após a desencarnação para serem socorridos. Porque se desinteressaram em termos radicais dos valores espirituais e têm dificuldades seríssimas de entenderem que deixaram a Terra. Mas olha aqui, eu estou aqui, eu tenho um corpo. É o corpo espiritual. Relativamente ao meio espiritual, ele é tão físico quanto o corpo humano para o meio humano. É uma questão de relatividade. Albert Einstein estudou isso com concepções matemáticas perfeitas. A lei da relatividade. Um homem que fosse feito de nuvens moraria na estratosfera sem nenhuma dificuldade. Estaria compatibilizado com o meio. É entristecedor o pensamento materialista criado pelo homem para se atormentar. Ele, com esse pensamento, já
destrói inexoravelmente a vida, apavora o cidadão comum, que fica sem expectativa, choca o germe de vida latente no homem. As religiões tradicionais, no seu misticismo, agravam o ceticismo humano, porque apresentam o pós-morte de uma forma irracional, incompreensível. A pessoa não consegue raciocinar naquelas abstrações que têm como base eventos históricos. Não uma pesquisa palpável, compreensível, mas filosofias antigas, trazidas de outros povos, muitos povos remotos, que nos legaram suas culturas, é que nós absorvemos, faltando aquela lógica que exige o pensamento moderno para poder entender as coisas. Precisamos aprender a conviver com as perdas, inclusive do corpo material. Meus amigos, essa nossa cultura de adiar permanentemente a nossa integração com o mundo espiritual é um risco bastante considerável. A ideia da vida espiritual é um consolo extraordinário para todos aqueles que veem partir um ser amado. É realmente bastante doloroso para aquele que não conhece as realidades espirituais. Eu tenho certeza absoluta que todos os companheiros aqui presentes já foram chamados a participar de um velório no cemitério. Os cemitérios modernos têm lá aquelas salas de velório. Aquilo ali nos causa assim, um pesar enorme ao ver aquelas pessoas em extremo sofrimento, desnecessário. E, às vezes, em sérios prejuízos, pela mediunidade, observamos, com o desencarnante, às vezes ainda vinculado ao corpo físico, com dificuldades de abandonar o corpo físico. As mentes em desalinho, elas criam forças. Nós estudamos em física as linhas de força magnética. Elas são linhas que nós provamos que elas existem através de certos recursos técnicos. Usa-se muito colocar um ímã embaixo de um vidro e jogar os fragmentos metálicos em cima e bate-se no vidro e ele forma o espectro magnético, o campo magnético de um ímã possante. Isso é uma demonstração física de que o magnetismo existe. Então, nesses ambientes de velório, nós observamos aquelas linhas de forças bardacentas envolvendo o desencarnante. Meus amigos, é submetê-lo a uma tortura. O desalinho das pessoas naquele momento que deveria ser um momento de orações. Pedir a Deus que os bons amigos espirituais levem aquele irmão para a paz da eternidade, para a felicidade, para as suas colônias espirituais, de onde esses espíritos partiram para viver na Terra. E é por isso que os amigos veem essas coletividades espirituais que batem as portas dessa casa e, às vezes, pessoas com belos títulos humanos e que são boas pessoas,
por isso são socorridas. Mas são irmãos em sofrimento por essa cultura perversa de se manter à distância dos valores espirituais. Meus queridos amigos, tudo aquilo que o Espiritismo fala, que a doutrina nos apresenta, é comprovado pelos fenômenos psíquicos, pela observação dos fenômenos mediúnicos, porque não fomos nós, os espíritas, que trouxemos essas ideias. Foram os próprios espíritos que, através do fenômeno psíquico ou mediúnico, nos trouxeram todo esse manancial de conhecimento. Os livros de Allan Kardec nos trazem todo o histórico de como o Espiritismo chegou ao mundo, de uma maneira lógica, racional, para o nosso esclarecimento espiritual. Esses mentores espirituais que nós conhecemos, que nos ajudam, nos amparam, eles são unânimes e nos recomendaram o estudo dos livros de Allan Kardec. Esses livros são estudados no mundo espiritual por aqueles espíritos que, como nós, estão calcando degrau a degrau do caminho evolutivo. Uma série enorme de fatos, de fenômenos, ratificam essas informações espirituais. Por exemplo, há pessoas que têm recordações de vidas passadas. Algumas recordações, assim, espetaculares, que marcaram profundamente. O doutor Hernani Guimarães Andrade, num dos seus livros, ele fala o caso de uma menina aqui na cidade de São Paulo, que um dia está a família reunida na sala de estar, conversando, né? Conversando sobre a Itália. E a mãe, lá numa certa hora, disse: mas aqui na nossa família, ninguém fala italiano. E uma meninazinha entre 4 e 50, mãe, eu falo, mamãe. E começou a falar fluentemente em italiano. Destampou o italiano do cérebro da menina. Por quê? Porque nessa faixa, até os 7 anos, o espírito está no processo reencarnatório. Não é quando acontece o parto, o nascimento, do espírito reencarna. Ele começa na fecundação e vai até os 7 anos. Então, nesse período, como os órgãos físicos humanos não estão totalmente desenvolvidos, o espírito tem mais liberdade. Toda criança tem amiguinhos que os pais não conhecem. E isso aí é coisa de criança. E a criança brinca com os amiguinhos. Ela tem uma percepção extrasensorial. Ela não está tão vinculada aos sensores orgânicos que disciplinam a nossa vida. Então a menina, parlando italiano, contou que ela foi com seu irmãozinho brincar numas ruínas da guerra na Itália, do nazismo. E lá as duas crianças acharam uma granada. E acharam aquilo muito bonito e foram querer abrir para ver o que tinha dentro com uma pedra. Foi assim que ela veio para São Paulo. Deixou a Itália e veio para São Paulo. Então, são fenômenos que nos falam das vidas passadas. Meus amigos, é uma coisa consoladora. Nós estamos hoje curtindo aquilo que semeamos ontem. Aproveitemos para semear bons ventos hoje. Vamos plantar flores no mundo para colhermos perfume lá na frente.
já que hoje estamos sentindo os odores de São Paulo e também 17 milhões de habitantes, essa cidade há de não cheirar muito bem. Lixo todos os dias e outras coisas piores. Então, meus amigos, outro aspecto são os talentos. E esse é um ponto bastante importante a nos falar do nosso passado espiritual. Porque uma pessoa tem uma habilidade manipulativa melhor que as outras. É porque treinou isso no passado. Porque um tem vocação para pintura. Eu tenho um sobrinho que é pintor. Ele, desde pequenininho, ele ilustrava os seus cadernos escolares com as figuras dos seus super-heróis preferidos. E fazia desenhos formidáveis. Quando fosse uma criança de 5 anos. E ele seguiu um caminho da arte e se tornou um pintor. Outras pessoas se dão muito bem com a música, uma facilidade. Todos nós estudamos as teorias musicais. A pauta, o pentagrama, a clave de sol, de fá, tudo aquilo com uma dificuldade enorme. Porque não fomos músicos no passado. Seremos no futuro. Porque Deus não daria talentos graciosos às pessoas em detrimento dos outros. A gente vê na televisão essas cantoras líricas, vozes magníficas, elas já nascem para ter sucesso e ganhar muito dinheiro. Mas por que essas pessoas? Meus amigos, nós, nos talentos, nós escolhemos o que nós trabalhamos do ontem. Um escritor, por exemplo, a gente lê os livros de Humberto de Campos, estamos assim, encantados. Humberto de Campos, homem, Humberto de Campos, espírito, que é a mesma coisa. Não são os ossos. Será que alguém vai se iludir que são os tecidos orgânicos que criam os talentos? Onde estão os órgãos dos talentos? É que aquele espírito cuidou de estudar as línguas, manipular as palavras, manipular entre aspas, para comunicar-se com perfeição, que nós não conseguimos fazer. Então são os talentos, as virtudes. É a pessoa que canta, a pessoa que toca instrumentos musicais majestosamente, encanta todos aqueles que ouvem, porque ela trouxe uma bagagem de encarnação passada. Eu já me referi aqui muitas vezes, eu faço mais uma vez. Eu li os livros do Dr. Ian Stevenson, catedrático de neuropsiquiatria nos Estados Unidos, falecido em 2010. E ele formou um laboratório de pesquisas e ele relacionou 600 casos sugestivos de reencarnação. E ele publicou 20 fichas com os 20 casos mais evidentes. Meus amigos, você lê o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. 20 Suggestive Cases of Reincarnation. Ele foi ali naquele livro de uma felicidade muito grande. São 20 casos que não há outra resposta que não seja a reencarnação. E esse de lembrança de vidas passadas, eles usaram muito, os cientistas do laboratório do Dr. Ian Stevenson, eles usaram muito a hipnose com regressão de memória. E conseguiam fazer o cidadão americano
que é um péssimo falador de outras línguas, porque onde ele vai, no mundo inteiro, todo mundo fala inglês. Eu saio de casa, chego na calçada da rua, casa, where is the post office? Let the corner. Let's go. Aí levei o casal até o correio. Mas eles falam assim, como se a humanidade toda tivesse a obrigação de falar a língua deles. Então, quando você submete um cidadão americano a hipnose, pela hipnose a uma regressão de memória, ele começa a falar uma língua desconhecida, é autêntico. O americano é autêntico. Porque ele tem uma má vontade que não tem tamanho de entender outras línguas. Você chega lá, mexa-se, ou então morre de fome. Mas se você vai ao McDonald's, já sabe pedir o McChicken, não é isso? De fome não morre. Milkshake. Há algumas dicas assim para não morrer de fome. Passei por isso no Japão. Lá é bem mais complicado. Eu fico admirado como aquelas crianças pequenas falam japonês, fluente. Nossa, são muito inteligentes. Então, aqueles cidadãos americanos submetidos à regressão de memória, falando francês, falando espanhol, português, eles fizeram, além daquelas gravações das exposições verbais em outros idiomas, aquela equipe de cientistas viajava até os locais para pesquisar em loco se aquilo era verdade, se existiu realmente aquela pessoa. Então, é um livro muito gostoso de ser lido. Vejam, amigos, o Dr. Stevenson não é um místico, não é um religioso, é um cientista. É um homem que usa todo o método científico nas suas pesquisas. Então, meus amigos, além dos talentos, além das recordações de vidas passadas, nós temos estigmas orgânicos, egressos do passado. Porque eu pergunto aos amigos, porque as pessoas dizem assim, quando nasce uma criança excepcional, isso é uma falha da natureza. Espera aí. Então Deus fez uma natureza com falhas. Eu gostaria de compatibilizar a bondade, a misericórdia e a justiça divinas com uma criança que nasce com uma grave deformação física. Recordo-me do episódio da talidomida, aquelas crianças que nasciam mutiladas. Eram quadros dolorosos, até se descobrir que era talidomida. Porque era uma medicação liberada na época. E crianças que nasceram sem as mãos, sem os pés, em estado assim, dolorosíssimo. Meus amigos, não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba. Desculpa. Então, se Deus sabe tudo, dizia Jesus, e nós estamos convencidos disso, porque nós olhamos o mundo infinitesimal e vemos lógicas contundentes falando as glórias de Deus, as pequeninas coisas, para não falar das majestades siderais que nos encantam, os grandes, os colossais astros que navegam no espaço sideral. Tudo está dentro do controle da inteligência cósmica que nós chamamos de Deus, que nos deu a vida e nos dá os meios e as inspirações para que nós trabalhemos o nosso progresso para conquistarmos a nossa redenção espiritual com mérito, com trabalho, com esforço. Então, meus amigos, como explicar, à luz da unicidade das existências, a criança excepcional? Aquela criança que nasce cega, que nasce surda, que nasce muda,
o oligofrênico, o esquizofrênico, a criança excepcional, e todas aquelas mazelas, toda aquela porte de deficiências físicas e mentais que tanto nos chocam. A minha esposa trabalha com excepcionais e vemos aquelas crianças e sentimos uma emoção com aqueles pais que assumem aquelas crianças corajosamente, porque intuitivamente eles sabem que têm compromissos espirituais. Há aquelas almas belas e excelsas que aceitam missões de renúncia, que nada devem, mas para receber os seus amores em reencarnações dolorosas. Mas essas são as exceções. Quase 100%, 99,99% dos pais de excepcionais são espíritos comprometidos com o mesmo delito daquele irmãozinho nosso que volta. Mas que nós não devemos enxergar nesse episódio uma tragédia. Deus está dando a seus filhos a oportunidade de reconstruir suas vidas, para que eles possam resgatar o seu passado de culpas e olhar uma manhã de felicidade. É isso que é lindo na doutrina espírita. Nós podemos crer em Deus com lógica, racionalmente, com coerência, com convicção, porque só a coerência, a convicção traz a fé que nós precisamos no nosso coração. O Espiritismo é, sem dúvida, inquestionavelmente, aquele consolador prometido por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, que nos faz enxergar nas sombras da morte aqueles nossos amores que viajaram antes de nós. Meus amigos, eles não estão perdidos. Eles estão em outros planos da vida, em outras regiões vibratórias, também orando por nós. Breve, estaremos juntos novamente. Abandonaremos as expressões materiais, carnais, terrenas, para galgarmos as pátrias siderais, tendo ao nosso lado esses amores que partiram antes, que lá nos esperam com um carinho de irmãos, para aquele congraçamento de almas sob as bênçãos do Cristo. Por isso, meus amigos, temer a morte é uma infantilidade própria do cidadão terreno, mas olhamos com grande pesar os milhões, bilhões de pessoas neste mundo descrentes da vida espiritual. A doutrina espírita tem uma tarefa colossal, que é educar espiritualmente a humanidade. Que Jesus ajude aos companheiros espíritas, os companheiros de jornadas espíritas, em suas tarefas tão gloriosas, que são a educação dos povos humanos. Que Ele, o Mestre insigne, nos abençoe, nos ampare. Muito obrigado.